Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Exemplos de libertação por meio da fé. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou trazendo para você esse audiobook, o livro de A Unção da Cura. Gostaria de pedir agora que você esteja compartilhando o nosso vídeo, para que mais pessoas recebam, mais pessoas conheçam sobre cura, sobre libertação. Sabemos que existem muitas pessoas precisando conhecer mais sobre a autoridade que o Senhor nos deu. Para que isso aconteça, eu te peço, dá teu like, teu joinha. Isso vai ajudar o nosso canal a ser mais visto. Isso vai estar fazendo que mais pessoas conheçam a palavra do Senhor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá, amém? Exemplos de libertação por meio da palavra da fé. Lembro-me que John G. Lake disse alguns anos atrás, relacionado a esse assunto: quase todas as denominações tinham missionários na África do Sul. John G. Lake foi convidado para ir lá visitar um desses grupos de missões. Os missionários estavam preocupados porque não conseguiam lidar com a magia dos feiticeiros. Muitos pensavam em desistir, perguntavam-se: o que podemos fazer? Esses curandeiros manifestavam grande poder. De fato, os feiticeiros faziam coisas fenomenais e miraculosas. John G. Lake inquiriu os missionários: por que vocês não expulsam os demônios dos feiticeiros? Lake era assim mesmo, sempre direto. Um dos missionários respondeu brincando: expulsar o demônio deles? Eles é que vão expulsar você de lá. É claro que missionários não queriam dizer a Lake que tinha demônio. Estavam apenas insinuando que os curandeiros tinham maior poder. Lake respondeu: eles não têm mais poder do que eu, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Lake recebia convites para participar de reuniões espírita. Em todo o mundo, frequentadas por milhares de pessoas, ele dizia: eu vou, se me derem 2 horas para falar às pessoas. Ele ia e falava sobre o poder de Deus durante as 2 horas. John G. Lake costumava dizer: vocês estão familiarizados com as atividades dos espíritos. Vamos ver se vocês conseguem fazer um milagre maior do que aquele que eu vou fazer. Ele era ousado porque conhecia o Deus Altíssimo, o Espírito Santo, que é maior que todos os demônios juntos. Certa vez Lake contou sobre uma ocasião em que ele estivera na África com um chefe da tribal. E um chefe da tribal lhe disse: ouvi falar que um curandeiro lançará uma maldição sobre outro cacique no domingo, e este morrerá. John G. Lake viajara a cavalo durante 2 dias, o mais rápido que podia, para encontrar com aquele cacique no domingo. Dia em que o curandeiro afirmou que o amaldiçoaria. Os chefes das tribos costumavam sair para supervisionar seus animais e rebanhos. A distração deles, no domingo, era contar vacas. Lake prosseguiu: fui com o chefe que seria amaldiçoado ver os seus rebanhos, e subitamente a temperatura do corpo do cacique começou a subir. O curandeiro tinha prometido que no domingo ia fazê-lo queimar. O corpo do chefe começou a esquentar cada vez mais. Ele chegou a tirar as roupas para entrar, refrescar-se. De repente caiu do cavalo. Lake, que tinha noção de medicina e prontos socorros e os primeiros socorros, disse que o cacique estava a ponto de ter uma convulsão, que o rosto dele estava todo vermelho. Lake contou: eu realmente queria constatar que aquele curandeiro podia colocar uma maldição sobre alguém a quilômetros de distância. O estado de saúde do chefe piorou ainda mais. Em minha mente, tinha certeza de que ele morreria. Então aproximei-me do cacique, que estava caído, e disse: em nome de Jesus Cristo, eu quebro essa maldição.
Usando a autoridade do nome de Jesus, Leike ordenou que o diabo e suas hostes recuassem e o cacique se levantou totalmente curado. Leike era um homem cheio da unção, mas não o usou para destruir o poder das trevas. Fez isso pela fé naquele nome, e proclamou a palavra. Sim, o nome de Jesus Cristo é maior do que qualquer outro no céu, na terra e no inferno. Aleluia. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, dando-lhes um nome acima de todo nome. Filipenses 2:9. Esse versículo 10 de Filipenses, capítulo 2, conclui: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Quer dizer anjos, homens e demônios. Apenas creia, porque a Bíblia afirma. Smith Wigglesworth também era um homem cheio da unção de Deus, mas nem sempre ministrava sobre tal poder. Ele vivia na Inglaterra e conta sobre uma ocasião em que foi procurado pelos pais de uma jovem recém-casada que tinha perdido o juízo. Telefonaram para Wigglesworth, enviaram um telegrama e uma carta pedindo ajuda dele. Wigglesworth não ia a todos os lugares onde era solicitado. Simplesmente não tinha tempo suficiente. Entretanto, quando Deus ordenava que ele fosse, ele obedecia. O Senhor lhe ordenou e mandou a ir visitar aqueles pais. Ele lhes escreveu assegurando que estaria na casa deles, tal dia, às 10 horas da manhã. Quando Wigglesworth chegou, foi recebido pelo casal. Não disseram uma só palavra. Tomaram-o pela mão e levaram-no a um quarto fechado, no andar de cima da casa. O pai da jovem, que perdera a razão, abriu a porta. Depois, os pais se afastaram, deixando Wigglesworth sozinho na porta. Ele olhou para o quarto e viu uma bela jovem no chão, imobilizada por 5 homens fortes. Ela olhou para Wigglesworth com olhos cheios de fúria, quase empurrando os 5 longe. Os homens tinham dificuldade para segurar aquela jovem. Muitas vezes, quando o diabo se aposta de uma pessoa, esta adquire uma força sobre-humana. A jovem conseguiu levantar, desvinculou-se-lhe daqueles que lhe o prendia e voltou para Wigglesworth. Com os olhos flamejantes: "Você não pode expulsar-me", era o diabo falando através dela. Wigglesworth retrucou: "Jesus pode. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia dela." Saíram 37 demônios da jovem, informando seus respectivos nomes. Depois, a mente dela foi perfeitamente restaurada. Ela desceu e jantou normalmente com os pais. Alguém perguntou a Wigglesworth: "Qual é o seu segredo? Como você fez aquilo?" Se soubesse o segredo, poderia fazer a qualquer coisa. Ele respondeu: "Lembrei-me que a palavra de Deus afirma que aquele que está em nós é maior do que está no mundo." 1 João 4:4. É uma questão de fé e não de unção. Não me entenda mal, pois muitas vezes o Wigglesworth operava sobre o poder da unção. Porém, naquele caso em particular, ele apenas lembrou de um texto bíblico. Temos muito a aprender sobre a fé. Não podemos operar sob a unção, mas pela fé, sempre, porque cremos na palavra de Deus. A fé nas Escrituras sempre funciona. Todo dia, todo tempo, toda hora. A fé na Bíblia é a melhor coisa. Por isso, coloco a palavra em primeiro lugar e constantemente ensino sobre isso, mas sem negligenciar a respeito da unção. Deus quer que entendamos o operar da unção da cura. Quando se está agindo pela fé, é possível expulsar espírito maligno. Entretanto, note que nos textos citados sobre a cura, operado no ministério de Jesus, os endemoniados eram libertos. Naquela situação especial, a Bíblia não diz que Jesus expulsou os espíritos malignos com a palavra, como fez em outras ocasiões,
O texto bíblico narra o seguinte: e toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía a virtude dele e curava a todos. Lucas 6, verso 19. Concernentes aos lenços e aventais de Paulo, é dito: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam do seu corpo, os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. O que fez os espíritos saírem? A unção. Ambas são importantes, a fé e a unção. Dissemos anteriormente que por meio da fé é possível obter os mesmos resultados conseguidos pela unção. Entretanto, não faz sentido estabelecer uma divisão nestes assuntos. Precisamos conhecer as duas, a fé e a unção. Por exemplo, as pessoas que ministram sobre a unção nada sabem sobre fé. Estes eram os dois grandes problemas que enfrentávamos na época da Voz da Cura. Durante o grande avivamento de cura que durou de 1947 a 1958, a maioria dos pastores ministrava sob a unção, o poder especial de Deus. Alguns, porém, conheciam pouquíssimos a Bíblia. Faziam as afirmações mais absurdas que eu já ouvi sobre a palavra. Mesmo assim, sabiam como ministrar na unção de Deus. A organização Voz da Cura realizava uma convenção anual. No dia de ações de graça, eu discernia a diferença entre ministrar pela unção e ministrar pela fé. Por isso, fiz uma declaração diante dos irmãos presentes na convenção Voz da Cura em 1954, na Filadélfia. Eu disse: quando todos os outros pastores tiverem abandonado este ministério, eu seguirei em frente. Por quê? Porque eu trabalhava de ambas as formas, sob a unção e pela fé. Eu não fundamentava o meu ministério apenas no poder da unção ou no dom espiritual, baseava na palavra, por isso continuo até hoje. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Pastor Kleber trazendo essa palavra para você. Gostaria que você agora se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, se ele de alguma forma está sendo útil para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.